Olá, queridos do oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Entretanto, eu queria deixar um aviso para você. O que nós vamos ver hoje é de fundamental importância para o cálculo algébrico, certo? Hoje nós vamos falar sobre frações algébricas. Então, se você não viu as aulas anteriores de monômio, polinômio, produtos notáveis e fatoração, pare. Senão você vai ficar igual o Richard, sendo perseguido pela pororoca. Então, pare e você vai poder assistir essa aula apenas depois de ter assistido as outras 4 aulas anteriores, ok? Então, nós vamos começar esse assunto de fundamental importância. Mas antes, eu queria saber se você está assistindo nossas aulas, se está fazendo nossas atividades e também se está gostando das nossas aulas. Eu sei que não é a mesma coisa quando nós estamos juntos, mas é a forma que nós temos de continuar. E mesmo nesse período de pandemia, nós devemos procurar forças, procurar ânimo de continuar. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja assistindo às aulas e fazendo as atividades, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então vamos lá, capítulo 5, frações algébricas. Nós vamos ver apenas a página 83 a 84. A nossa aula 6 é uma introdução às frações algébricas. Existem duas coisinhas que são muito importantes antes de nós entrarmos no cálculo algébrico, né? Antes de sabermos o que é uma fração algébrica, antes de fazermos as operações com as frações algébricas. É de fundamental importância que nós sabermos estas duas coisinhas que nós vamos mostrar a partir de agora. Então, acompanha comigo. Máximo divisor comum entre frações algébricas. Gente, nós já vimos desde mais ou menos o 5º ano, repetimos no 6º, no 7º falamos novamente sobre o máximo divisor comum, né? O MDC. Só que agora nós vamos trabalhar entre expressões algébricas. Nós vamos trabalhar entre polinômios, entre monômios. Só lembrando, o que é o MDC? O que é o máximo divisor comum? É quando você trabalha, quiser saber os divisores, né, comuns entre 2 ou mais números, e você procura o maior entre eles. Isso é máximo divisor comum. Então aí, dadas 2 ou mais expressões algébricas, definimos como máximo divisor comum entre elas a expressão algébrica de maior grau. Observe o seguinte, tem que ser a expressão de maior grau, que é divisora das expressões algébricas dadas. Mas olha aí, não te confunde. Eu quero a de maior grau, mas só que tem um detalhezinho aí muito importante. Vamos lá. O método prático para a determinação do MDC é descrito a seguir. Existem vários métodos, mas eu escolhi o mais prático, né? O mais viável, o mais rápido para vocês aprenderem e resolverem as frações algébricas quando for necessário o cálculo do MDC. Então, a primeira coisa aí, ó, faz-se a decomposição das expressões algébricas em fatores primos. Ok. Segundo, a seguir determina-se o produto dos fatores comuns a todas, né, a todas as frações, as expressões algébricas, elevados aos seus menores expoentes. Ok? Então, o máximo divisor comum entre as expressões algébricas, eu vou procurar o de maior grau, mas só que na hora de fazer as operações, é importante eu procurar os que estão elevados aos menores expoentes. Tá? Então, falou em MDC, eu vou procurar os fatores comuns, né, após já ter feito a decomposição em fatores primos, eu vou procurar aqueles fatores de menores expoentes. Tá? Quando eu faço isso, eu estou procurando o MDC. Ok? Então, vamos lá. Exemplo para vocês aí. Ó. Vamos supor que eu queira calcular o MDC entre 8x² y, 12x y². Eu já estou dizendo para vocês que vai dar 4xy.
Como é que deu 4xy, Eduardo? Olha aí, eu vou fazer a decomposição dos números, tá? 8 e 12. 8 é por 2, que dá 4, é por 2, que dá 2, é por 2, que dá 1. O 12, assim sucessivamente. Aí eu vou procurar aqui, ó. Quem seria o MDC entre 8 e 12? Eu vou pegar os elementos comuns aqui, então. Eu tenho 2, 2, 2, 2. Então, aqui é 2 e aqui 3 não são mais comuns. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. É uma outra forma de escrevermos 2 vezes 2, que dá 4. Certo? Deu 4. Beleza. Então, vamos agora para o próximo. As letras são x quadrado, y e xy ao quadrado. E devemos pegar uma representante de cada uma delas elevada ao menor expoente. Ó, quem é o menor expoente aqui? Eu tenho x quadrado e x. O menor expoente é x. Y ao quadrado. O menor expoente é y. Então, eu pego esses dois aqui, são os menores expoentes. Ok? Então, primeiro eu calculo, faço a decomposição, depois eu vou procurar nas letras, né? Nas incógnitas, aqueles que são comuns, mas têm os menores expoentes. Ok? Próximo exemplo, olha aí. Eu quero o MDC de 12ab ao cubo c quadrado d e 9a quadrado b quadrado c d ao cubo e 18a a quarta b a quarta c ao cubo. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o 12, o 9 e o 18. Ó, fazer a decomposição do 12, vai dar 3 quadrado, 3. Né? 3 ao quadrado é 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. 3 ao quadrado, 9. E o 18 decomposto é 2 vezes 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Fazendo também entre a decomposição aqui, entre as letras, eu só faço colocar ela aqui na forma de fatores, ok? Agora a gente vai caçar aqui. Quais são os elementos aqui que são comuns, gente? Nos números, quem é? É o 2 e o 3. Aqui, ó, eu tenho apenas o 3, o 2 e o 3. Então, o que é que a gente faz? Vamos lá. Fatores comuns a todas as expressões algébricas elevadas aos seus menores expoentes que constituirão o MDC entre as expressões algébricas dadas. Quem seria? Seria o 3, porque o 3 aparece nas três expressões, ó, 3, 3, 3. Ah, mas aqui apareceu o 2, mas aqui não aparece, então ele está descartado. Então ficou apenas o 3, 3, 3. E por que não ficou 3 ao quadrado, professor? Porque eu vou procurar aquele que tem o menor expoente. Então é apenas aqui o 3. Aí eu vou para as letras. Eu tenho A, B, C, D em todas elas, com exceção daqui do 18, né? Eu não tenho D. Então já vou descartar o D, porque ele não aparece nas outras duas. E o ABC eu vou procurar os que têm menores expoentes. Então, A, B ao quadrado, né? Porque aqui está o cubo e aqui está a quarta, então eu vou escolher o B ao quadrado, que é o menor expoente, e o C apenas. Tá certo? Então vejo que não há dificuldade para calcularmos o MDC. Seguindo essa regra, você faz a decomposição e logo em seguida você vai procurar as letras, né, ou até mesmo na própria decomposição, aqueles que têm os menores expoentes. Olha aí. Gente, eu quero o MDC de a quadrado menos 2ab mais b quadrado, juntamente com a menos b e a quadrado menos b quadrado. Eu não falei no início, mas vou falar para vocês agora, qual é o assunto que é fundamental para eu entender frações algébricas e entender essa parte de MDC e o que a gente vai falar logo em seguida, que é o MMC. Gente, fatoração e produto notável. Foi por isso que eu disse que se você não assistiu as 2 aulas anteriores, as 4 aulas anteriores, e principalmente de produto notável e fatoração, você vai ficar boiando. Vai ser o que eu falei lá. Você vai ser perseguido pela pororoca igual o Richard. Então, vamos lá. Olha aí. Eu tenho aqui a quadrado menos 2ab mais b quadrado. O que é isso aqui, gente? É um trinômio. E esse trinômio surge de onde?
do quadrado da diferença. Olha aí, da diferença de dois termos. Então, quando eu for fazer aqui a decomposição, isso aqui vai dar quem? Vai dar justamente A menos B ao quadrado. Que A menos B ao quadrado é quem? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A menos B é A menos B, não tem nada aqui. Agora, ó, A quadrado menos B quadrado também é outro produto notável. É o produto notável que a gente chama de produto da soma pela diferença. Quando você faz lá a propriedade distributiva, dá justamente esse carinha bem aqui. Tá? Então vamos para a nossa solução. Ó, fazendo a decomposição que eu falei para vocês, ó, o trinômio vira o quadrado da diferença de dois termos. A menos B é a mesma coisa. E aqui eu tenho aqui, fatorando, né, A quadrado menos B quadrado vai dar o produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma. Tanto faz, aqui é um produto. Aí eu vou procurar quem são os elementos que estão nos três. É A menos B. Todo mundo concorda? A menos B, A menos B, A menos B. Aí, localizado isso, eu vou procurar quem é aquele que tem o menor expoente. Quem é? É A menos B elevado a 1. Olha aí, justamente que eu coloquei para vocês aí. Fatores comuns a todas as expressões algébricas elevados aos seus menores expoentes, que constituirão MDC entre as expressões algébricas, vai ser quem? A menos B. Então, é algo importante, é ter paciência e lembrar dos produtos notáveis e dos casos de fatoração. Estude isso. Continuando. Mínimo múltiplo comum entre expressões algébricas, o MMC. E, gente, o MMC é coringa. Por quê? Porque quando você for efetuar soma e subtração de frações algébricas, você vai ser obrigado a calcular o MMC. Lembra quando a gente fazia soma e subtração entre frações com denominadores diferentes? O que a gente fazia? Tinha que fazer o quê? Igualar, né, os denominadores, né? Descobrir o denominador comum. Como? Fazendo decomposição e tirando o MMC. Aqui vai ser a mesma coisa, só que agora nós vamos estar diante de expressões algébricas. Então, acompanhe aí o que nós vamos fazer. Ó. Dadas duas ou mais expressões algébricas, definimos como mínimo múltiplo comum entre elas a expressão algébrica de menor grau, que é divisível por todas as expressões algébricas dadas. Mas te lembra que quando a gente calculava o MMC, depois de fazer a decomposição, o que a gente faria? O que a gente fazia, né? Ou continua fazendo, em muitas questões? Nós multiplicarmos todo mundo, tanto os comuns quanto os não comuns. E isso vai acontecer aqui. Presta atenção. O método prático para a determinação do MMC é descrito a seguir. Faz-se a decomposição das expressões algébricas em fatores primos. Ok? Você já sabe fazer isso. A seguir, determina-se o produto dos fatores comuns e não comuns. Só que agora, olha aí, elevados aos seus maiores expoentes. Se no MDC eram os menores expoentes, aqui vai ser aos maiores expoentes, ok? Vamos aos exemplos para você ver melhor isso. Exemplo 1, eu quero o MMC entre 4x ao cubo, y ao quadrado z e 10x, y à quarta. Vamos calcular o MMC primeiramente entre os números 4 e 10. Ó. 4 e 10 vai dar por 2, divide, né? Eu sei que quando você multiplicar aqui os números primos, vai dar quem? 20. Beleza. Então, a parte literal, né, que é a parte com números, temos x ao cubo, y ao quadrado, z e x, y à quarta. Pegamos as letras comuns elevadas ao maior expoente e as não comuns também. Então, o que é comum? É x, ó, x ao cubo, x, y ao quadrado, y à quarta. E também quem? O z. Só que a gente vai pegar as letras comuns elevadas aos maiores, né, ao maior expoente, e as não comuns também. Quem são os maiores? X ao cubo e y à quarta. Coloco aqui e vem o zzinho, né, o z, que não se apresenta nas duas, mas eu vou também pegar ele. Então, o MMC seria 20x ao cubo y à quarta z. Próximo exemplo, olha aí. Parecido com o que a gente já fez, né?
na questão do MDC, são até os mesmos números, 12, 9 e 18. Vai fazer a mesma coisa, ó. Calcula aqui, fica 12 ao quadrado, 3. É bem parecido. Só que agora a gente vai pegar quem? Os elementos comuns e os não comuns. Quem são os comuns? Os comuns são 3, ó. 3, 3, 3. Mas também os não comuns. Quem são eles? O 2, ó. 2 aqui e aqui. Nas letras, a mesma coisa. Eu vou pegar os comuns e os não comuns. Então, agora vai entrar todo mundo. A, B, C, D. Porque o D, ó, é comum só ao 12 e ao 9, mas também vai entrar para o cálculo do MMC. Então, o que isso vai acarretar? Ó, fatores comuns a todas as expressões algébricas elevados aos seus maiores expoentes que constituirão o MMC entre as expressões algébricas dadas. Quem são eles? E eu vou procurar, né, os maiores expoentes. Então, aqui, ó, vou pegar esse 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. E vou procurar a parte literal que tem os maiores expoentes. Quem é? O A vai ser quem? A quarta. Aqui. O B, B ao cubo. Opa, perdão, B a quarta. Ó. B a quarta também é o maior de todos. O C, C ao cubo. E o D, D ao cubo. Pronto. Descobri aí o meu MMC. Tá certo? Isso é uma forma prática de você resolver, gente. E você vai precisar. Então, aprenda agora, principalmente quando nós formos fazer cálculos literais, sem números, né? Ou com a quantidade mínima de números, mais letras, mais expoentes, são cálculos literais. É importante você aprender, porque nós vamos ver logo em seguida as frações, nós vamos ver as equações algébricas, ok? Exemplo 3. Eu quero aí, olha, o MMC entre A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Mesma coisa do outro. Só que agora vai mudar. Eu já sei que esse aqui, esse trinômio é o quadrado da diferença de dois termos. E aqui, ó, esse aqui não é nada, né? É só uma expressão normal. E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Fazendo aí, ó, separando, né? Fazendo a composição. Eu vou procurar quem agora? Antes de aparecer, eu vou ler com vocês o que vai aparecer. Mas eu vou procurar aqui agora o comum, os comuns e os não comuns. Então, quem são os comuns? É A menos B. Quem é o não comum? É o A mais B. Então, vai aparecer todos os dois. Só que o A menos B vai aparecer quem? Aquele que tem o maior expoente. Então, de cabeça, eu já sei que a minha resposta vai ser A menos B quadrado vezes A mais B. Vamos ver se é isso? Olha aí, fatores comuns e não comuns a todas as expressões algébricas elevados aos seus maiores expoentes que constituirão o MMC entre as expressões algébricas dadas. Então, olha aí, foi justamente o que eu falei para vocês. Tudo bem? Gente, não é difícil. É exercitar. Exercite, 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 né? Faça a atividade para chegar à perfeição. Vou deixar algumas atividades, mas você é livre para fazer todas as atividades deste tópico do seu livro, mas eu vou deixar algumas direcionadas, tá certo? Então, estude, assista essa aula quantas vezes você quiser e verifique se você está conseguindo fazer as atividades. Dê esse retorno, dê esse feedback para a gente. Termina essa aula, faz uma selfie e coloca lá. Essa aula foi do professor Eduardo, eu não entendi nada. Explica melhor. Ou essa aula foi muito bacana, consegui prestar atenção. Pode colocar aí no YouTube também como comentários, ou passar para a coordenação, mas dê esse retorno para a gente e juntos nós vamos conseguir vencer mais essa etapa, se Deus quiser. Um forte abraço, fique com Deus e se cuide.